as informações que nós vamos trazer, a gente já vai começar o programa fazendo um bate-papo com Álvaro Santos, que é para nós falarmos sobre as contribuições do agro em Goiás, que foram as novas taxações colocadas aí no apagar das luzes. Houve toda uma manifestação lá na Assembleia Legislativa, não resolveu nada, a bancada do governador foi maior, ganhou. E aqueles deputados que fizeram campanha em cima daquele papo de que eu sou do agro. E olha, gente, vamos ficar bem esperto, porque na atualidade todo mundo se diz do agro, tá? Vamos ver agora a partir desse governo que aí está, que não está nem aí para o agro mesmo, né? Ele sempre foi desse lado. Vamos ver agora os deputados, senadores e vereadores, enfim, você tem que ficar de olho em todo mundo, tá? Para ver se alguma coisa acontece. Porque, senão, o que vai acontecer é só taxação. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os amigos do Sucesso no Campo. Um bom 2023 para você. Para você e toda a equipe do Sucesso no Campo e todos os nossos produtores, né, que 2023 tragam aí notícias boas, né, melhores aí do que aquelas que encerraram 2022. Fazendo já o registro em Colorado do Oeste, em Rondônia, eu encontrei ali amigos que atuam na área ambiental e que acompanham as entrevistas do Sucesso no Campo, acompanha aí a sua equipe, inclusive mencionando algumas entrevistas da Karina Testa e que acompanha vocês também nas redes sociais. Parabéns. Obrigado, Fabélia. Isso mostra, né, o alcance e a importância do Sucesso no Campo e que ele está cumprindo a sua missão de levar informação qualificada a todos os rincões aí do nosso país. Eu fiquei muito honrada, muito satisfeita. Um abraço, Leandro, um abraço para Jennifer e também para Fernanda. A Fernanda, uma menina encantadora. Eu não conhecia a Fernanda, ela é filha de um amigo que a gente trabalhou junto, a gente não chegou a estudar juntos, mas somos ali basicamente da mesma idade, né? A Fernanda é fabulosa, é um encanto. O Leandro, eu o conheci quase que eu vi o Leandro nascer, quase um menino. E um homem, um profissional espetacular. A Jennifer é casada com o Leandro, atua no agro, atua na área ambiental. Então, olha, um abraço para vocês. Agora vamos falar aí, como é que está a situação dessa tributação aqui em Goiás? Já está valendo? Fabélia, você fez uma breve recapitulação. No final do ano passado foram editadas 2 leis e foram aprovadas pela Assembleia Legislativa, todo o imbróglio que teve, toda a insatisfação e indignação dos produtores rurais. E no dia 30 de dezembro, o governador Ronaldo Caiado editou o decreto regulamentando essa cobrança, né, que estava previsto na legislação, e aí veio um decreto, e inclusive estabelecendo os percentuais e que a partir do dia ali 2 de janeiro, essa contribuição dita facultativa já seria passível de cobrança. Acontece que no próprio decreto existe ali algumas normas que dependem de uma instrução normativa da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Economia, da Secretaria Estadual de Economia, a qual ainda não foi editada, que vai trazer um detalhamento maior. Esse detalhamento, ele pode, na hora que essa instrução normativa sair, ela pode ser retroativa? Fabélia, eu estava conversando agora há pouco com a Renata, contadora que atua na área. Muito eficiente. Nossa grande amiga. E a dúvida era justamente essa, né? Tanto pela legislação quanto pelo decreto do dia 30, a cobrança já está valendo. Mas ainda não existem normas especificando como vai se dar essa cobrança. É o produtor, é o adquirente, qual o sistema, onde eu gero a guia, né? Então, nós chegamos à conclusão o seguinte: é possível que ele traga um capítulo específico nessa instrução normativa, regrando as operações do dia 2 de janeiro até a data de publicação dessa instrução, prevendo às vezes a cobrança, mas sem um juros. Ou seja, nesse momento ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe. Eu tenho falado com vários adquirentes, agroindústrias, corretoras de grãos, e está todo mundo aguardando essa última regulação para que realmente haja aí a concretude da cobrança dessa contribuição ao Fundeinfra.
E qual é a orientação, então, para quem está... Porque agora, nesse momento, especialmente o boi está sendo comercializado. O grão ele está sendo feito... Essa negociação a futuro já tem que ser também pensada com essa contribuição aí. Que eu não gosto nem desse nome. É um imposto. Muito bem pontuado, Fabélia. É bom a gente destacar os percentuais que foram trazidos, né? Você coloca, por exemplo, o boi. A legislação permitia que o governador chegasse até 1,65 e ele definisse os produtos. Entregaram ali uma carta em branco para o governador fazer essa definição. E no decreto ele colocou 1,65 para a soja. Chegou no teto. Foi. Nós operações de soja, 1,65. Cana-de-açúcar, 1,2%. Milho, 1,1%. Geralmente quem planta soja produz o milho, né? E o gado, 0,5%. Foi uma alíquota, a menor das alíquotas definidas ali pelo governador. Mas existem muitas dúvidas. Você menciona a comercialização de gado, mas tem muita gente que tem grão guardado em armazéns gerais ou em armazém próprio, que vai ser comercializado a partir desse momento. Então, o que nós estamos orientando? Temos que aguardar essa regulação por parte da instrução normativa, porque mesmo se o contribuinte quiser realmente pagar essa contribuição, ele não consegue, ele não tem mecanismo. Mas ele já ir provisionando, caso ele decida se sujeitar a essa tributação. Ele deixa aquela reserva que imagina ser ali referente àquela negociação. Exatamente. Em relação aos contratos futuros, algumas adquirentes já estão inserindo cláusulas nos contratos. Então, eu estou vendendo uma soja ali que eu vou colher em fevereiro para receber em março, vou travar o preço, né? Esses contratos, em algumas adquirentes, né, já tem ali a especificação, inclusive cooperativa na região já está fazendo até esse desconto, mesmo sem ter essa instrução normativa. Álvaro, a lógica não seria, naquilo que tem um volume maior, ter um percentual menor, porque de qualquer modo vai ser grande a contribuição? Por exemplo, aí a soja com 1,65, essa soja aí não poderia, pela lógica, não seria uma tributação menor? Existem, né, várias discussões, Fabélia, sobre esses percentuais. Nós não sabemos quais foram os critérios que o governador utilizou, né? O que foi noticiado é que ele conversou com algumas entidades representativas por telefone, mas muito sem transparência, né? Então nós realmente não sabemos qual é o critério. Agora, acaba trazendo um peso maior para o setor de grãos, porque as maiores alíquotas, 1,65 para a soja, e a segunda maior é cana, né, que são as maiores empresas, os grandes produtores, e depois 1,1 para o milho. Então, assim, há essas distorções. Existe uma previsão no decreto que em 60 dias, depois que começar essa arrecadação, isso vai ser avaliado como que se deu, para ver se faz algum calibramento, algum ajuste desses percentuais, por exemplo. E vale lembrar que naquele papinho de que não pega os produtos da cesta básica, se você for avaliar 1,1 no milho, usa o milho lá para tratar do frango, para tratar do suíno, que se você quiser uma carnezinha de porco, quiser uma carnezinha de frango, ela vai ficar mais cara, porque a ração vai ficar mais cara, porque tem mais 1,1 ali nessa ração. E a soja é 1,65, tá? Ela é produto fundamental na ração animal, né? Não tem como, né, Fabélia? Hoje o agronegócio é um conceito até da Universidade de Harvard, da década de 70, ele interliga diversas cadeias produtivas. Então a cadeia produtiva da soja, do milho, está entrelaçada com o leite, com a carne, com o granjeiro, seja pequeno, médio ou grande. Então é um reflexo direto no preço dos alimentos, num cenário que ainda existe inflação. Então, indiretamente atinge com força, porque são percentuais que incidem sobre a venda, sobre o bruto, né? Não é sobre o lucro ou o resultado positivo. Então, impacta muito. Mas eu vou fazer negócio. Eu estou com contas, eu tenho meus negócios a serem cumpridos agora, que está lá no meu armazém. Qual a orientação? O que nós estamos orientando, como não há uma instrução normativa, fazer o provisionamento.
alguns produtores rurais insatisfeitos e que não concordam com a legislação, com o decreto, com as alíquotas, estão buscando fazer aí alguma medida judicial para depositar em juízo esses valores até que o judiciário traga uma resposta sobre a constitucionalidade ou não dessa legislação. Porque, ao meu ver, e como já foi muito bem falado em programas anteriores, a facultatividade que o governador defende, na meu ver, não existe. É uma chantagem fiscal. Você fez uma analogia muito boa do bandido, que ameaça de morte ou passa o dinheiro. Isso não é facultatividade. A meu ver, é um tributo. É o que você falou, é um imposto disfarçado. Quem compactua com esse entendimento vai ter que se valer do Poder Judiciário para, conseguindo uma decisão favorável em sede liminar, depositar os valores em juízo até que se decida. Qual que é a diferença de eu deixar no meu bolso, eu trabalhando esse dinheiro, e fazer um depósito em juízo? Fabélia, a gente pode tomar como analogia o caso fundo rural. Existiram produtores que depositaram em juízo com mais cautela, às vezes com um perfil mais conservador, e aqueles que obtiveram e conseguiram do judiciário decisão para suspender o pagamento e deixar o dinheiro no bolso, girando ele. Hoje, até vendo a entrevista do Jefferson Rocha, talvez quem não depositou em juízo e não foi autuado teve até uma vantagem do ponto de vista econômico. Acontece que é questão de risco, é questão de perfil. Às vezes o mais conservador, às vezes o mais agressivo. E também uma questão de como o judiciário goiano vai avaliar essas situações. Então, como é um cenário de muita incerteza, de muita interferência da política no judiciário, talvez o caminho da parcimônia, da cautela e do depósito judicial seja mais interessante. Lembrando que o aparato tecnológico do fisco hoje, ele é muito mais eficiente do que no início das ações do Fundo Rural em 2010. Isso significa que eu não fazendo aquele depósito judicial, numa decisão pelo pagamento, ela pode vir com juros, multas e correção. Se o produtor ele falar, olha, eu não quero me sujeitar a essa contribuição, mas não quero voltar para o regime ordinário de ICMS, que é o que traz ali na legislação, e decidir judicializar, ele precisa convencer o magistrado da juridicidade daquele direito dele para obter a decisão. Não é uma questão só de escolha dele, depende também da apreciação do magistrado que vai julgar aquele caso e posteriormente do tribunal. Então, aqueles produtores insatisfeitos com a situação, que não reconhecem essa opção, que é uma contribuição optativa, o que nós estamos orientando é cautela, é prudência de buscarem medidas judiciais com depósito judicial, até que se decida. Até porque enquanto ficar depositado ali judicialmente, você evita que o Estado tenha plena mobilidade desse recurso. E os processos eles podem demorar um tempo significativo. Então, seria também uma forma aí de contrapor a forma que o governador lidou com a questão a toque de caixa. Bom, eu quero agradecer a sua participação com a gente. Muito obrigada, e qualquer coisa nós estamos aí abertos para trazer mais informações para o produtor. Eu que agradeço mais uma vez, parabenizo a equipe Sucesso no Campo, pela qualidade das informações levadas, pelo comprometimento com o produtor rural, não só goiano, mas brasileiro. Tiro o chapéu, sou grande admirador de você, Fabélia, do Lima e de toda a equipe. E que 2023 vocês possam trazer notícias melhores do que as últimas que nós tivemos.